Olá, queridos, está começando mais um A Bíblia Responde. Esse é um quadro aqui no meu canal onde eu me proponho a responder alguns textos da Palavra de Deus que talvez pode ser de difícil entendimento para alguns ou talvez textos que não está com a resposta tão clara como gostaríamos. E você que está aí vai analisar a resposta e ver se faz sentido ou não. Deixe o seu like no nosso vídeo, comenta o que você achar do vídeo, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, para que esse conteúdo possa alcançar mais pessoas. Vamos para o vídeo. O texto que eu quero trazer para a nossa reflexão e para a nossa análise é o que está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Antes de prosseguir com a explicação desse texto, eu aconselho você a assistir o vídeo anterior que foi postado aqui no canal, onde eu falo sobre o primogênito de toda a criação. É um texto que tem uma ligação e um entendimento muito íntimo com esse texto de Apocalipse capítulo 3, 14, nessa parte que fala sobre o princípio da criação de Deus, e em Colossenses capítulo 1, 14, fala sobre o primogênito da criação. Então, ao você assistir esse vídeo no canal, o vídeo anterior, você vai entender um pouquinho mais, porque este aqui, a explicação vai ser mais simples e direta ao ponto. Quando nós vimos aqui em Apocalipse falando sobre o princípio da criação de Deus, nós precisamos entender de maneira clara que a palavra princípio no grego, que se chama arquê, ela tem tanto o sentido passivo como um sentido ativo. E nós já vamos entender de forma bem simples aí. A palavra no sentido passivo, ela significa início, origem ou princípio. Então, sendo assim, Cristo seria realmente a primeira das criaturas, caso esta palavra princípio ela estivesse no sentido passivo. Só que quando nós olhamos, existe o outro sentido dessa palavra, que é o sentido ativo. Significa líder, primeira causa, motivador inicial ou causa primária. Sendo assim, nós podemos entender de maneira clara que a palavra princípio em Apocalipse 3,14, ela se encontra no sentido ativo e não no sentido passivo. Isso significa que Jesus é o originador, Jesus é a causa primária, ele é o líder da criação de Deus. Esse mesmo verso de Apocalipse 3,14, em outras versões, é apresentado da seguinte forma: a testemunha fiel e verdadeira, a fonte primitiva da criação de Deus, daquele por meio de quem Deus criou todas as coisas, o soberano da criação de Deus. E a última versão que eu quero destacar diz: aquele que tem autoridade sobre toda a criação de Deus. Então, o sentido da palavra princípio em Apocalipse 3,14, se referindo ao princípio da criação de Deus, não é no sentido passivo, como se Jesus fosse o primeiro ser criado, mas sim no sentido ativo. A partir dele surgiu todas as coisas. Dele veio tudo. Ele é o Criador, ele é a fonte primitiva da criação de Deus. Sendo assim, Jesus é apresentado nas Escrituras como o soberano, o Criador de todas as coisas. Eu acho muito interessante a expressão do comentário bíblico adventista, que diz da seguinte forma: a posição de Cristo é única, autoritativa e absoluta. Uma outra fonte externa que confirma essa proeminência de Jesus, este entendimento que a palavra de Deus nos apresenta de Jesus como o Criador de todas as coisas, é um texto da escritora norte-americana Ellen White, que ela diz o seguinte: o Senhor Jesus Cristo, o divino Filho de Deus, existiu desde a eternidade como pessoa distinta, embora um com o Pai. Ele era a mais excelsa glória do céu. Era o comandante das inteligências celestiais. Recebia como direito suas homenagens e adoração dos anjos. A palavra de Deus, ela nos apresenta de maneira clara Jesus como sendo o Criador de todas as coisas, e quando fala que ele é o princípio da criação, está se referindo que ele é a fonte primária. A partir dele, todas as coisas foram criadas. E aí, gostou do vídeo? A resposta foi uma resposta esclarecedora? Trouxe algo a mais para o seu entendimento?
Coloca aqui embaixo o seu comentário, o que você achou, se eu tenho razão, se não tenho, se eu expliquei certo ou não. Pode colocar também algum texto da Palavra de Deus que você gostaria que eu comentasse aqui e pode ter certeza que a gente vai trazer aqui no canal mais vídeos comentando sobre as pérolas que existem na Palavra de Deus. Não esqueça do like, comentário, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal se você não é inscrito para que esse conteúdo possa alcançar mais pessoas. Até mais, Deus te abençoe.